Para todos sempre louvamos o nome excelente de Jesus Cristo, o autor da vida. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Estamos falando sobre posição em Cristo na sua primeira edição, dentro do tema Métodos de Pena Capital. E na aula anterior nós estávamos falando sobre o método de afogamento, né? Agora nós vamos ministrar na aula número 55, Palavra Poderosa, dentro desse mesmo tema, Posição em Cristo 1, dentro da mesma abordagem, métodos de execução. E assim nós cremos que o Senhor está nos conduzindo, né, a um maior conhecimento. Outro método é a cadeira elétrica. A cadeira elétrica ela é um instrumento de aplicação de pena de morte por eletrocução. Inventado e utilizado especialmente nos Estados Unidos da América, né? Onde o condenado ele é imobilizado numa cadeira, sofrendo depois tensões elétricas de 2.000 volts, né? O seu uso foi abandonado ultimamente, sendo substituído pela injeção letal. Exatamente. Para você ter ideia, no ano de 2003, ela continuava a ser um dos métodos legais de execução em vários estados, no Alabama, Flórida, Nebraska, né, Carolina do Sul, Tennessee e Virgínia. No Nebraska é um único método utilizado. Os outros estados citados têm método de execução, né, paralelos a esse, de substituição, por exemplo, né, e também pode ser empregados. Além dos Estados Unidos, a cadeira elétrica foi também utilizada nas Filipinas. O condenado à morte ele é colocado sentado e amarrado em uma cadeira especial. Coloca-se assim, eletrodos em certas partes do corpo, normalmente aí na parte do crânio raspado, né, e uma parte inferior do corpo. Uma melhor condutividade ela é obtida colocando-se sim, esponjas molhadas e uma solução condutora, né, eletrólitos, né, ou eletrodos. Antigamente as execuções elas contentavam-se em molhar bastante a zona do contato, né? Porque acidentes ocorrem principalmente pela má colocação da solução, por exemplo, né? A solução condutora ou contatos defeituosos nos eletrodos. Nesse caso, a agonia do condenado ela prolonga-se e a pele, a carne, em contato com os eletrodos, pode queimar e desprender fumaça, né? No estado da Flórida, as execuções elas fracassadas no ano de 1990, 1997 e 1999 chamaram a atenção da mídia. Por essas razões, o uso da cadeira elétrica, inicialmente inventada para ser um método de execução moderno, né, eficaz, humano, como eles diziam, ela foi contestado, abandonada assim, em grande maioria dos estados que empregava esse método, né? Como é que mata, então? O condenado tem o corpo todo depilado para evitar que os pelos entrem em chama, ele é preso em cintas à cadeira, eletrodos com esponjas embebidas, né, em solução salina, são ligadas às pernas, são ligadas à cabeça, para facilitar o circuito, né? E um capacete de metal é colocado no crânio para conduzir aí a corrente elétrica. O prisioneiro, ele é então vedado, pelo menos 2 choques de 500 a 2.000 volts são aplicados durante cerca de 40 segundos, né? Se o condenado sobrevive, o processo ele é repetido quantas vezes for necessário, né? Agora, como é que morre? A descarga ela interrompe funções vitais como o controle de batimentos cardíacos e também o ritmo respiratório e também deixa o condenado inconsciente, né? No momento do choque, todos os músculos do corpo da vítima ele se contrai e ocorre arritmia e perda cardíaca, né?
E qual seria, então, o grau de sofrimento para esse condenado? É invariável. Se a morte ocorrer no primeiro choque, o sofrimento é mínimo. Se for preciso mais descargas elétricas, então o condenado sofre muito, né? Onde é aplicada? Nos Estados Unidos, a flebotomia, né? Flebotomia, ou melhor dizendo, nos Estados Unidos, esse tipo de morte por cadeira elétrica é aplicada. Agora, falando um pouco sobre a flebotomia, né? A flebotomia, ela é uma incisão praticada na veia com objetivos diversos, né? Então, coloca-se na veia, é uma incisão e tem vários objetivos. O método é a sangria, onde ocorre extração de sangue através do sistema estéreo com agulha, equipo e bolsa de coleta, né? Semelhante ao procedimento de doação de sangue, na verdade. É utilizada principalmente para promover a redução dos estoques corpóreos de ferro, aumentados na hemocromatose, ou para reduzir o excesso de hemácias no policitemia vera, né? O tempo, o termo flebotomia no Brasil também pode ser usado para descrever o procedimento cirúrgico sobre várias sessões, né? Inserção de um catéter, de uma veia periférica, seja aí para administrar os fármacos, ou então um paciente de difícil acesso venoso, né? Dificuldade em impulsionar veias, seja para inserção de um catéter até o coração para monitorar ali a pressão venosa central do paciente grave, né? Amados, nos Estados Unidos, o termo ele é utilizado para qualquer procedimento de punção de veia, seja para a coleta de sangue ou exames, seja para a retirada. Falando sobre fuzilamento, ele é um método de execução para pena de morte, especialmente em tempos de guerra. Um pelotão de fuzileiros, ele é composto de um grupo de pessoas, geralmente soldados, que recebem ordens para disparar em simultâneo contra a pessoa condenada. Nenhum membro do pelotão pode salvar a vida da pessoa não disparando, reduzindo assim o incentivo moral para desobedecer a ordem. Em alguns casos, um membro do pelotão do fuzilamento ele pode ali receber uma arma contendo uma bala falsa, sem ser dito a quem foi atribuída. Segundo o site Direito Militar no Brasil, a Constituição de 1988 permite que haja pena de morte apenas para caso de guerra declarada. E o Código Penal Militar elegeu o fuzilamento como única forma de aplicação da pena de morte, para se considerar menos danosa que outras formas, né, de aplicação de pena, como, por exemplo, a decapitação ou a forca, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, por exigência da comunidade mórmon, a execução por fuzilamento para crimes comuns voltou a ser prevista nos estados de Idaho e Utah. Porém, o fuzilamento só pode ser aplicado se o próprio condenado solicitar em lugar da injeção letal. Em 1977, quando a pena de morte foi restabelecida naquele país, apenas 3 condenados foram executados por fuzilamento. Gary Gilmore, em 1977, John Albert Taylor, em 1996, e Rania Garden, em 2010, todos do estado de Utah. O modelo de arma utilizado nesse caso era a carabina Winchester, modelo 94, calibre 30.30. Em Utah, desde 1850, 40 condenados já foram executados por pena de morte. Outros 4 pessoas, dos 10 a serem executados, também escolheram o fuzilamento antes do ano de 2004.
já que nesse ano a forma de execução foi eliminada por gerar muitas críticas, inclusive por parte da mídia. Como mata? Um pelotão de fuzilamento fica disposto a cerca de 6 metros de distância da vítima e dispara simultaneamente tiros de armas de fogo contra ela, que é vedada e tem os seus pés e as suas mãos amarradas. A posição de morte pode ser sentado ou em pé. Nenhum membro do grupo armado pode deixar de atirar. É muito aplicada em execuções de crimes de guerra, até países que não aplicam a pena de morte em outras circunstâncias, como o Brasil, no caso, né, prevê o fuzilamento militar. Como morre, então? Pelo fato de os tiros partirem de diversas direções e altura, a vítima sofre lesões em vários órgãos do corpo ao mesmo tempo, né? A morte se dá por hemorragia ou por lesão direta pelo projétil no sistema nervoso central, no caso de uma bala atingir a cabeça de imediato, né? O condenado leva cerca de 2 minutos para morrer. Então, qual que é o grau de sofrimento? É tido como médio, né? Onde é aplicada? Estados Unidos, China, Somália, Taiwan, Uzbequistão, Guatemala e Vietnã, entre outros países. Falando sobre o método de morte garrote vil, ou simplesmente garrote, é um artefato utilizado como instrumento de tortura, podendo provocar o óbito do suplicado, né? O garrote era aplicado no pescoço da vítima, um instrumento de ferro que era colocado no pescoço, né, e mantida imóvel ali, amarrada a uma cadeira. É originário da Espanha, onde vigeu legalmente desde 1820 até a abolição da pena da morte pela Constituição de 1978. Este método também foi utilizado em diversos países ibero-americanos, né, durante a conquista da América, como para executar o imperador Atahualpa em 26 de julho de 1533. No caso desse método de execução, o adjetivo vil vem do sistema de leis estaduais por uma questão simbólica. A decapitação era reservada a nobres e às pessoas mais ricas, enquanto que o garrote era uma forma vulgar de execução aplicada aos criminosos do campo, né? Então eles faziam aí essa separação. Alguns anos depois da sua criação, o garrote foi alterado para a colocação de um colar de ferro que tinha um pequeno buraco por onde entrava ali um parafuso que quebrava o pescoço da vítima, né? Então ali os últimos condenados por esse sistema de execução na Espanha foram o anarquista catalão Salvador Pung Antic, na prisão modelo de Barcelona, e o alemão Reinches, em Tarragona, no dia 22 de março de 1974. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, onde estaremos ministrando e dando continuidade a esse assunto em nome de Jesus. Amém.